Hoje você vai conhecer o melhor roteiro por Israel. E a gente vai te ajudar com todos os detalhes. Vamos explicar tudo. Todo tintim por tintim, os detalhes, onde você tem que parar, onde você tem que ir. Tudo mesmo. Aproveite-se, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e avise seus amigos sobre esse vídeo. Quer conhecer Israel, então? Viaje comigo! Israel está no Oriente Médio e é um país pequenininho, do tamanho de Alagoas, mas é muito importante para 3 das principais religiões do mundo, para os muçulmanos, para os cristãos e para os judeus. Por isso ele é tão relevante. Além disso, ele é ocupado há milhares de anos, então tem muita história. Tem muita coisa para conhecer. E nesse vídeo nós vamos te mostrar um roteiro completo de 6 dias inteiros, sem contar o dia de chegada e o dia de partida, né? Porque esses são reservados para viagem. E você vai ver que em 6 dias você consegue conhecer muitas coisas de Israel. Para facilitar a viagem, a gente vai dividir Israel em 4 regiões. A região da costa do Mediterrâneo, a região da Galileia, a região do Rio Jordão e também Jerusalém, que é a principal cidade. Você pode conhecer esses destinos em Israel de 2 maneiras, começando por Tel Aviv, indo para Galileia e terminando em Jerusalém, ou ao contrário, começando em Jerusalém e terminando em Tel Aviv. Isso não faz muita diferença, porque nos 2 roteiros você vai conhecer os mesmos destinos. Nós optamos em começar por Tel Aviv. Depois que você chegar em Tel Aviv, se acomodar, você vai sair para o seu primeiro dia de passeio. E você vai praticamente conhecer toda a região da costa do Mediterrâneo nesse dia. Você vai passar por 4 destinos. E com certeza o seu dia vai começar por Jope. Jope, Yafo, Yafa, não importa o nome. É uma cidadezinha bem perto de Tel Aviv e é considerado o porto mais antigo de Israel. Você com certeza vai começar a sua viagem por esse local. Você vai caminhar pelas ruas, pelas vielas, vai caminhar pelo porto, que é muito bonito, vai poder ver um mercado local, tem um mercado de antiguidades, mas o ponto alto dessa visita é quando você vai visitar a igreja de São Pedro, que fica no alto da colina e tem uma visão maravilhosa da cidade. Depois de você conhecer Jope, eu recomendo você visitar Cesareia Marítima, que fica apenas alguns quilômetros para o norte. É uma cidade construída pelo grande rei Herodes. Na verdade, sobraram apenas ruínas, mas mesmo assim é um lugar muito importante. Você pode conhecer o anfiteatro, você pode conhecer o hipódromo e você pode conhecer as ruínas do Palácio de Herodes. Na verdade, Cesareia Marítima foi uma das cidades mais importantes da antiga Israel e um grande porto que recebia centenas de navios. Um lugar muito bonito. Esse aqui é onde ficava o Palácio de Herodes. Era bem grande, logicamente de frente para o mar, num lugar privilegiado, né? Aqui tem um pequeno mapinha na pedra de como o palácio era. Olha aí. A próxima parada é em Haifa, o porto mais importante de Israel. Ali você vai conhecer 2 destinos. Um deles é a igreja de Stella Maris. Ela fica no comecinho do Monte Carmelo. E é interessante porque dentro da igreja existe uma caverna, que segundo a tradição foi onde o profeta Elias se escondeu quando foi perseguido por Acabe. Outra parada interessante é nos Jardins da Fé Bahá'í.
São jardins imensos, lindos, que cobrem toda a encosta do Monte Carmelo. E na parte mais alta desse jardim está o mirante mais importante de Haifa, de onde você consegue enxergar toda a cidade e ter uma bela visão desse jardim. E seguindo o nosso roteiro para o norte, a sua próxima parada vai ser em Acre. Não confunda com Acre do Brasil. Existem 2 Acres no mundo, um do Brasil e um no norte de Israel, onde existe uma fortaleza templária gigantesca. E o curioso é que essa fortaleza ficou encoberto pela areia, pela poeira do deserto por muitos e muitos anos. Isso acabou conservando praticamente toda a fortaleza. Hoje, depois de escavada, você pode andar pelos salões, corredores, percorrer as salas, ter uma ideia da dimensão de como era a época dos templários, como eles exploravam, lutavam, se defendiam, como era o modo de vida deles. É uma parada bem curiosa. E a nossa próxima parada vai ser em uma das regiões mais espetaculares de Israel, a região da Galileia, que fica no norte do país. É o lugar onde Jesus passou boa parte da sua infância e também realizou muitas obras durante o seu ministério. Lá está o Mar da Galileia, o principal marco geográfico da região. Eles falam Mar da Galileia, mas na verdade é um lago com mais de 20 quilômetros de comprimento. Ele parece mesmo um mar. É gigantesco. E nesse mar aconteceram muitos dos milagres relatados na Bíblia, onde Jesus andou sobre as águas, onde Pedro... Como é que é a musiquinha mesmo? Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Tudo aconteceu no Mar da Galileia. E você pode conhecer esse mar a partir da margem e pode também navegar. Existe um passeio turístico que sai de um kibutz ali, onde você pode navegar literalmente pelo mar e ter essa experiência tão maravilhosa. Na margem do Mar da Galileia está Tábiga, uma cidade que foi muito importante no tempo de Jesus e também que é uma parada no nosso roteiro. Ali está a Igreja da Multiplicação dos Pães. Lembra dessa passagem? Lembra dessa história? Pois bem, a tradição diz que foi nesse lugar e eles ali construíram uma igreja maravilhosa. Inclusive, dentro da igreja tem pisos assim, de mosaico do tempo dos bizantinos, que é uma maravilha, gente. Eu nunca vi nada igual. Além de ter os vidros de alabastro, a igreja ser muito bonita. Olha, vale a pena pelo menos dar uma paradinha para conhecer Tábiga. Cafarnaum é um lugar que você precisa conhecer às margens do Mar da Galileia, porque ali Jesus passou boa parte do seu ministério. Ali, inclusive, estão as ruínas da casa de Pedro. Sobre ela foi construída uma linda igreja com piso de vidro, para que você possa observar essas ruínas. Outro lugar interessante é a Sinagoga de Cafarnaum. Essas ruínas são do século IV e é um lugar interessantíssimo para você conhecer. A cidade de Cafarnaum era uma cidade de pescadores, e não é à toa que ela foi construída bem às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um imenso lago, mas é tão grande que parece o mar. Aqui você consegue ver as margens, mas se você olhar para o outro lado, o horizonte, olha, parece que não tem terra do outro lado. Então ficou chamado Mar da Galileia. E é legal porque a partir desse porto natural, você pode imaginar que Jesus chegava e partia para visitar todas as cidades que tem ao redor do lago. Tibérias, Magdala e outras que eu não sei o nome, você deve saber, se não sabe, vai ler na Bíblia. Pertinho dali está a Igreja das Bem-aventuranças, um lugar que é maravilhoso e tem uma das melhores vistas do Mar da Galileia. É uma igreja interessante porque ela tem a cúpula octagonal. Em cada um dos lados está escrito uma das bem-aventuranças. Vale a pena conhecer esse lugar.
Continuando na região da Galileia, só que agora um pouco mais distante do Mar da Galileia, você com certeza vai parar em 2 lugares bem bacanas. Primeiro é Caná da Galileia, a cidade que Jesus realizou o seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. E adivinha o que é mais famoso nessa cidade? O vinho. O vinho é celebrado em diversas igrejas. A cidade tem muito comércio e muitas lojinhas para você comprar algumas lembrancinhas. Agora, saindo de Caná, com certeza você vai parar em Nazaré, a cidade que Jesus passou a sua infância, que José e Maria tinham suas casas, boa parte da família deles estavam ali, e o lugar mais legal de Nazaré é a Basílica da Anunciação, uma das igrejas mais incríveis de Israel inteira. Essa igreja foi construída sobre as ruínas de casas do século I, que muita gente acredita ser a casa de José e Maria. Eu não sei, só sei que a igreja é muito bonita, tem 2 andares e está repleta de painéis homenageando a família de Jesus. Bem do ladinho tem uma igreja menorzinha que é em homenagem a São José, que também foi construída sobre as ruínas de uma carpintaria. É uma igreja bem menor, mas é bem bacana de você visitar, porque você pode entrar no subterrâneo da igreja e conhecer todas essas ruínas. Você não pode sair da Galileia sem fazer uma parada no Rio Jordão. Existe um lugar chamado Yardenit, que fica logo ali onde o rio nasce no Mar da Galileia. É um lugar bem amplo, com muitas árvores, com as águas tranquilas do rio, passando por um lugar preparado para batismo. Ou seja, se você quiser renovar os seus votos batismais, este é o lugar. E se você tá gostando dessa viagem, saiba que quem organizou ela foi a Gold Trip, a nossa agência de viagens. Se você quiser um roteiro como esse, parecido, entre em contato com a Gold Trip, www.goldtrip.com.br. Pensou em viagem? Pensou na Gold Trip. E o nosso roteiro chega em Jerusalém, uma das cidades mais importantes do mundo. Jerusalém é tão importante que a gente vai dedicar 2 dias do nosso roteiro para essa cidade, 2 dias inteiros, completos. Para você ter ideia, a cidade tem mais de 4.000 anos e tem muita história para contar. E o primeiro lugar que nós vamos visitar é o Museu de Israel, que tem 2 coisas bem interessantes. A primeira é uma maquete da cidade antiga de Jerusalém do tempo de Jesus. Só que não pense que é uma maquetezinha, pequenininha, é uma maquete, vamos dizer assim, uma maquetezona, que tem tudo detalhado, as casas, aonde ficava o templo, as fortalezas, aonde ficavam a parte dos sacerdotes, aonde morava a população, é muito bacana. E um outro lugar dentro do museu para você conhecer é o Santuário do Livro, onde estão guardados os manuscritos do Mar Morto, que foram recentemente descobertos em algumas cavernas ali próximo ao Mar Morto e que comprovam muitos livros do Velho Testamento. É um lugar bem bacana que você tem que visitar. Além do Museu de Israel, você deve conhecer também o Memorial do Holocausto, Yad Vashem. É um lugar dedicado às vítimas, à memória das vítimas desse evento terrível que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É um prédio em concreto na forma de um triângulo que conta a história do Holocausto, desde o seu início até o final, homenageando as 6 milhões de vítimas desse terrível crime. E talvez o passeio mais icônico que você vai fazer em Jerusalém é no Monte das Oliveiras, o famoso Monte das Oliveiras que está em tantas passagens e histórias bíblicas. O nosso conselho é você começar a conhecer esse monte a partir do seu topo, aonde está a Capela da Ascensão. Ali próximo também está a Igreja do Pai Nosso, do Pater Noster, onde você tem a oração do Pai Nosso em vários idiomas, além de ter um jardim maravilhoso. Ali pertinho está também o melhor mirante de Jerusalém. Você consegue enxergar toda a cidade, todas as muralhas, os bairros, como a cidade era, algumas ruínas. É a melhor visão da cidade, com certeza. Descendo rumo ao vale, você vai também passar pela Igreja do Dominus Flevit, que é onde tradicionalmente se acredita que Jesus chorou olhando para Jerusalém. E na base do Monte das Oliveiras está o Jardim do Getsemane. Esse jardim, esse horto,
é repleto de oliveiras bem antigas, né? Você pode ver pela grossura dos caules que são oliveiras centenárias. E é um lugar como esse que Jesus passou seus momentos de maior aflição. Não sabemos se foi exatamente aqui, mas esse foi designado pela tradição como lugar correto. Existem muitos outros como esse aqui na base do Monte das Oliveiras. E também algumas grutas, algumas cavernas. Aqui do lado tem uma igreja onde tem uma caverna decorada até pelos cruzados, tem umas decorações assim de 1000 anos, que eles dizem que é o lugar onde Jesus foi traído por Judas. Se foi ali, não sei, mas que é um lugar bonito, é. E aqui do lado desse horto tem a Igreja de Todas as Nações, que é essa igreja aqui. Vamos entrar lá, vocês vão ver que igreja linda. Olha, eu tô falando bem baixinho porque é proibido explicar, ficar conversando aqui dentro da igreja. Mas entenderam por que essa igreja é tão bonita? Os pisos com mosaicos, as colunas, o teto da igreja, as pinturas lá na parede e o altar, né, gente? Não é toda igreja que você tem uma rocha no altar assim. A igreja é construída em volta. Essa igreja aqui, apesar de muita gente achar que é muito, muito antiga, ela foi construída em 1920 sob outras duas igrejas bem mais antigas. Dentro da Jerusalém moderna, existe um quadrilátero que é chamado Jerusalém Antiga. Ele é cercado por muralhas do tempo dos otomanos e talvez seja o lugar mais lindo e mais famoso de Jerusalém. Dentro dessa cidade existe um labirinto de vielas repleto de lojas, cafés, restaurantes e também muita gente vivendo dentro de Jerusalém Antiga. Dentro da Cidade Velha está a Via Dolorosa, o caminho que supostamente Jesus passou desde a sua condenação até o lugar onde ele foi crucificado. Ele é marcado por estações, onde existem capelas, existem igrejas, onde as pessoas param para orar e para lembrar desse caminho, desse sofrimento de Jesus Cristo. No final da Via Dolorosa está a Igreja do Santo Sepulcro, que marca um dos lugares onde supostamente Jesus foi crucificado. É uma igreja muito antiga que foi destruída e reconstruída várias vezes. Ela tem várias partes: o lugar onde seria o Gólgota, onde estaria a cruz, o lugar onde Jesus foi lavado antes de ser sepultado e a própria sepultura de Jesus. É um lugar muito movimentado, mas é um lugar onde você tem que passear com calma para poder admirar e absorver toda a atmosfera desse lugar. E lógico que você não pode deixar de visitar o Muro das Lamentações, um dos lugares mais sagrados para os judeus, onde todos os dias eles vão para orar, louvar. Mas se você quer ver uma grande festa, uma grande movimentação, dá uma passadinha lá na sexta-feira, na hora do pôr do sol. Os judeus eles comemoram a entrada do sábado, o dia santo, no pôr do sol da sexta-feira, e quando o sábado vai embora é no pôr do sol do sábado. Nesses dois períodos, o Muro das Lamentações está repleto de pessoas, adoradores, cantores, tem rabinos para todos os lados, tem turistas, é uma verdadeira festa e você consegue sentir a energia contagiante desse povo adorando ao Senhor. Existem outros lugares para você estar conhecendo em Jerusalém, mas calma, a gente vai falar deles daqui a pouco e por isso você deve assistir esse vídeo até o final. Agora nós vamos falar do último dia do nosso roteiro. Nesse dia eu recomendo você conhecer dois lugares, o Mar Morto e a Fortaleza de Massada. O Mar Morto é um atrativo que você precisa visitar, é uma experiência única. Esse é o mar mais salgado da Terra. A água só sai do Mar Morto através da evaporação e por isso cada vez mais ele está mais salgado. Ele é tão salgado que quando você nadar no Mar Morto, você não vai afundar, você vai boiar, vai flutuar.
E o bacana lá do Mar Morto é que você tem diversas praias públicas e privadas para estar indo visitar. Você vai ter um armário, um banheiro para você estar se trocando e se preparando para entrar no Mar Morto, que vale a pena, mesmo se estiver frio. A outra parada é na Fortaleza de Massada. Massada é uma grande montanha às margens do Mar Morto, que se ergue quase 400 metros acima desse mar. Você chega até o topo através de um teleférico e lá em cima pode conhecer o palácio e a fortaleza de Herodes o Grande. Olha, aqui você consegue perceber o tamanho que era Massada. Você vê que é uma montanha bem grande e aqui nessa maquete você vê a principal construção feita por Herodes. Nessa parte mais baixa você tem um palácio em 3 níveis, ó, usando o relevo da montanha. E atrás, todos os armazéns, você tem os quartos, as casas dos comandantes. Aqui atrás nós temos uma que eu vou mostrar para vocês. Dessa maneira nós completamos o roteiro que nós chamamos o melhor roteiro de Israel, porque em 6 dias você conhece os melhores destinos do país. É lógico, contando o dia de chegada e o dia de partida, são 8 dias no total. Exatamente. E eu sugiro você fazer o seu orçamento desse roteiro com a Gold Trip, a nossa agência de viagens que é especialista em Israel. Nós também fazemos grupos todos os anos que vão para Israel, acompanhados por mim e pelo Eric. E dessa maneira você vai conhecer tudo que nós mostramos nesse vídeo. Todos os anos nós temos uma saída especial para Israel e temos outras saídas para outros lugares do mundo. Mas agora, como nós falamos no começo do vídeo, nós vamos mostrar para vocês alguns atrativos extras que você pode estar conhecendo em Jerusalém. A partir de Jerusalém, você pode conhecer Belém, a cidade onde Jesus nasceu, a cidade de Davi. Ela fica a apenas poucos quilômetros de Jerusalém. Seu principal atrativo é a Igreja da Natividade, onde existe uma gruta que, segundo as religiões, foi o lugar onde Jesus nasceu. A igreja também é muito bonita, com várias pinturas, várias decorações e restos de um piso da época bizantina. Outro lugar interessante perto de Belém é o Campo dos Pastores, ou Campo de Boaz, uma região rural onde, segundo a tradição, os pastores receberam os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Dentro do território palestino também tem outra cidade que vale a pena você visitar, a cidade de Jericó. Lembra dessa cidade que Josué chegou tocando as trombetas e derrubou as muralhas da cidade inteira? Pois é essa cidade que eu tô falando. E se você quiser, você pode visitar essas ruínas que estão dentro da cidade moderna. Outro lugar que você pode visitar é o Mosteiro da Tentação, a Montanha da Tentação. Você pega um teleférico, sobe vários e vários metros, depois sobe uma escadaria e vai conhecer um monastério encravado na rocha. Uma coisa maravilhosa que eu não tinha visto em nenhum lugar. Ainda em Jericó, você pode conhecer a Fonte de Eliseu e também pode conhecer as ruínas do Palácio de Rissã, um super rico que existia ali na época, que construiu um palácio maravilhoso, com sauna, pisos, decorações únicas que estão preservadas até hoje. Perto de Jericó existe um lugar chamado Ksal Yahud. É o lugar onde, supostamente, João Batista batizou a Jesus. Aqui o Rio Jordão é mais estreito, não é tão largo como lá no norte, é mais barrento, mas historicamente esse é o lugar
mais correto para o batismo de Jesus. Para chegar até lá, você precisa de carro alugado ou com um tour. Tá gostando da viagem por Israel? E só para você saber, nós fizemos vídeos detalhados de cada um dos lugares que nós mencionamos aqui, em todas as regiões do país. Então, se você quer saber mais, nós vamos deixar todos esses vídeos, essa lista com mais de 20 vídeos na descrição desse vídeo. É só olhar aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, aproveite e inscreva-se agora. E também clique no sininho de notificações, assim você vai ficar sabendo toda vez que publicarmos um novo vídeo. Jerusalém é um dos lugares mais especiais da Terra, uma mistura de povos, religiões, tradições que vale a pena visitar. Dá para passar mais uma semana inteirinha em Jerusalém só conhecendo lugares que estão fora desse roteiro. Vou falar alguns para você. Um deles é o túnel Kotel. Kotel é o nome do Muro das Lamentações. É o nome em hebraico do Muro das Lamentações. E por baixo desse muro existe um túnel que percorre mais de 400 metros. Lá dentro você vai ver as fundações do muro, vai conhecer uma sinagoga, vai também ver ruínas do tempo do Império Romano e um aqueduto. É uma visita interessantíssima. Outro lugar que você pode visitar está bem pertinho. É o Monte do Templo, onde está o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que está nos principais cartões postais de Jerusalém. Antigamente era ali que ficava o templo dos judeus, o templo da época de Jesus. Hoje ele não existe mais, já foi destruído há muito tempo e hoje é conhecida como a Esplanada das Mesquitas. Todo esse topo do monte está sob domínio muçulmano e você tem horários específicos para entrar e conhecer esse lugar. Jerusalém é um ótimo lugar para compras. Existem ruas e shoppings dedicados aos mais diversos produtos. Mas eu quero indicar 2 lugares para você. Um deles é a Porta de Damasco, na cidade antiga. Ali existe o mercado árabe, que vende frutas, vende temperos, produtos, roupas, tudo o que você imaginar. Você caminha pelas ruas e vai observando e sentindo o aroma desse lugar maravilhoso que é o mercado da Porta de Damasco. Outro mercado chama-se Mahane Yehuda e fica fora da cidade antiga, fica na cidade nova. É um mercado judeu. Ali você vai encontrar produtos de origem judaica, comida kosher, temperos, vinhos, queijos, pães e vai poder saborear a gastronomia desse lindo país. Pouca gente sabe, mas existem 2 prováveis lugares do sepultamento de Jesus. O primeiro, que nós já mencionamos aqui, é o Santo Sepulcro, que fica dentro da cidade antiga. O outro, que pouca gente conhece, se chama Jardim da Tumba e fica fora das muralhas de Jerusalém. Esse lugar é um jardim maravilhoso, com muitas árvores e lugares para oração e que também tem uma tumba do 1º século. Uma tumba que tem todas as características para ser o provável lugar do sepultamento de Jesus. Em Jerusalém existem muitos sítios arqueológicos. Um deles é a cidade de Davi. É onde ficava a antiga Jerusalém do tempo do 2º rei de Israel. Ali foram encontradas ruínas e também o túnel de Ezequias, um túnel de quase 3.000 anos que ligava a fonte de Jerusalém até a piscina de Siloé. Até hoje, as águas correm por esse canal que foi escavado na rocha e você pode atravessá-lo de ponta a ponta. Um outro sítio arqueológico é o Davidson Center, um lugar onde se encontra as escadarias que davam acesso ao templo. É um lugar muito interessante, pois você pode ver as pedras do antigo templo de Jerusalém, pode ver uma rua romana e pode sentar e caminhar pelas escadarias que davam acesso ao templo do tempo de Jesus. Certamente, Jesus caminhou por essas pedras. Você ainda pode conhecer 2 outros lugares em Jerusalém caminhando, muito simples e fácil. O primeiro é a Porta Dourada, a Porta Oriental, que hoje está selada, cumprindo uma profecia. Outro lugar que você pode visitar é a Igreja da Tumba da Virgem Maria.
uma igreja ortodoxa grega que é bem diferente. Primeiro porque ela não está no nível da terra, ela está para baixo. Você desce as escadarias para estar conhecendo esse lugar. E ali, supostamente, está o túmulo da Virgem Maria, que é todo guardado com muito silêncio e oração. Viram quantos lugares você pode conhecer em Israel e em Jerusalém? Desde o roteiro que nós sugerimos, de 6 ou 8 dias até 1 ou 2 semanas nesse lindo país. E se você ainda achou pouco, saiba que você pode incrementar a sua viagem. É muito comum você fazer extensões nesse roteiro. Você pode fazer extensões para a Jordânia, para estar conhecendo Petra, Madá, Abamã, ou então para o Egito, para estar conhecendo as pirâmides, o Cairo, o Rio Nilo, entre outras coisas. Para saber mais, entre no site da Gold Trip, goldtrip.com.br. Vai ser um prazer organizar as suas próximas férias. E não se esqueça, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gosta de viajar, viaje comigo! Tchau! Olha, aqui de cima você tem uma visão muito boa de toda a maquete, até do Eric que tá lá embaixo, ó, dando tchauzinho. Jerusalém, Jerusalém! Eu sei que é Jerusalém. Quando você acha que já viu de tudo... Viaje comigo, só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal, viajar com a gente é animal. Viaje comigo.